Oi, gente, tudo bem? Para mim é bom dia, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Eu peço desculpas a vocês por esse monte de reflexo no meu olho. É que aqui são 6h40 da manhã e ainda não tá totalmente claro, tá frio, bem frio. Aqui na beira da praia tá um vento e enfim, eu vim aqui para a gente começar nossos estudos, passando primeiro pela introdução à astrologia. Como eu falei, né, quando eu expliquei o curso, a gente precisa saber um pouquinho de astrologia, porque a gente faz leituras a partir de signos, leituras gerais, né? Principalmente no YouTube, quem deseja ir para o YouTube faz leituras gerais através dos signos. Então é bom a gente saber um mínimo que seja sobre astrologia. E eu trouxe aqui para vocês os meus estudos que eu fiz antes de começar os estudos de tarô. Então, na verdade, o que eu estou fazendo com vocês foi o que eu fiz comigo. Eu primeiro estudei dessa forma, né, querendo saber um pouco sobre astrologia, para depois pegar no tarô já com uma certa, como se diz, um certo conhecimento, né? Ficou bem mais fácil, posso garantir a vocês. Então a gente começa por astrologia, tá bom? Existe uma apostila que tem isso que eu vou falar, mas se vocês quiserem comprar, vocês falem comigo. E caso não, podem anotar à vontade. O que tá na apostila vai ser o que eu vou falar para vocês, tá bom? Então vamos lá, para esse vídeo não ficar muito grande. O que é astrologia? Astrologia é um estudo que entende os astros como fatores de consciência que representam o nosso processo evolutivo. Os 12 signos e os planetas que representam esses signos chamamos de consciências. São características que temos no processo evolutivo e que estarão mais ou menos desafiadores dentro de nós, dependendo da nossa própria espiritualidade, desenvolvimento ou desafio em cada área. Quando falamos de consciências, estamos nos referindo a arquétipos dentro dos signos, que no mapa astral demonstram habilidades e desafios que possuímos em nossa existência. Quanto mais desenvolvidos ficamos, mais próximos chegaremos de integrar as 12 principais consciências que representam o universo, os 12 signos do zodíaco. A astrologia mostra tendências. Temos responsabilidade em lidar com as energias dos astros e a maneira como lidaremos com elas dependerá muito de nosso livre-arbítrio. Nosso mapa astral lida com desafios e influências. O universo não te fez nascer para sofrer mais ou menos, ou por existir um karma relacionado ao seu signo. A história da astrologia. A astrologia ocorre por volta da pré-história, identificada por arqueólogos que descobriram que já naquele tempo havia preocupação do entendimento dos astros, identificando alguns períodos com certos eventos. Somente a partir da Mesopotâmia temos a codificação desse conhecimento da análise dos astros. Os povos que contribuíram para a organização desse material foram os povos da Babilônia, Pérsia, Suméria, assírios e caldeus. É a época em que o homem deixa de viver de forma nômade. É a entrada no que chamamos da história antiga. Na Mesopotâmia, a astrologia era mais utilizada para os estudos relacionados aos estados, aos reis, às temporadas agrícolas
e para entender a natureza e como poderia ser aproveitada politicamente e economicamente. São civilizações nascidas em torno de rios, que precisavam compreender o fluxo de suas épocas de cheia e de recesso para lidarem com a agricultura, por exemplo. A astrologia começa a ser estudada buscando o entendimento dos indivíduos depois da Idade Média, mais precisamente após o Renascimento, que é quando o homem se torna o centro dos estudos e análise. Na Mesopotâmia havia o zigurá, templos em formas de torres com vários andares, onde cada andar possuía um significado. O topo dessa torre era utilizado para observação e estudo dos astros. Dessa forma, faziam anotações e documentavam o que estava sendo observado. No Egito, encontraram um pedaço de pedra denominado Dendera Zodíac, um círculo com um mapa astral mostrando que já naquele tempo os egípcios também tinham um conhecimento mais estruturado. A contribuição dos egípcios na astrologia. As leis herméticas, bem resumido, tá, gente? Quem quiser se aprofunda. Eu me aprofundei, eu fui estudar, mas aqui é só uma introdução, ok? É o básico do básico, é o basicão. As leis herméticas foram leis fundamentadas por Hermes Trismegisto. A princípio, recebem influência dos povos da Mesopotâmia e organizam as questões astrológicas com esse conhecimento que é inserido no Egito. E essa organização vai sendo readaptada dentro da sua realidade. No Egito, usam para entender os períodos de cheia do rio Nilo, de guerras e de confrontos. Hermes Trismegisto, cria então as leis herméticas, que possuíam princípios que esclarecem muito a astrologia, como, por exemplo, a afirmação: tudo que está em cima é análogo ao que está embaixo. O que essa lei quer dizer? Que estamos aqui como parte refletida da divindade na Terra. Hermes significa 3 vezes grande, que é o significado de Trismegisto em latim. Os escritos atribuídos a Hermes são tanto de ordem filosófica como os que buscam a essência de todas as religiões, como de ordem técnica, como a descrição de procedimentos ligados à alquimia. É justamente daí que surge a expressão hermeticamente fechado. As práticas de Hermes incluem magias para fechar a energia de objetos, além de possuírem em seu próprio cerne um conjunto de princípios que visam fechar e agrupar todas as leis que regem o universo e suas manifestações. No caso da astrologia, interessam mais os assuntos filosóficos de Hermes, que estão espalhados em diversas obras que tratam da busca pela grande verdade, aquilo que une todas as religiões. É nela que reside o maior impacto de Hermes para a humanidade, já que muitas religiões, antigas e atuais, orientais ou ocidentais, beberam de sua fonte. Por ter nascido ou ser diretamente associado ao Egito, local de grande intercâmbio cultural em seu mundo antigo, o pensamento hermético se espalhou com rapidez para outras regiões e sua influência pode ser notada em diversas religiões e abordagens da espiritualidade, desde a religião muçulmana até a cristã, passando pela astrologia e filósofos importantes como Sócrates e Platão. O livro O Kybalion e os Princípios Herméticos. Esse livro, o Kybalion, se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos a respeito, é bem interessante.
Entre as obras mais importantes associadas a Hermes estão os textos compilados no Corpus Hermeticum e a Tábua da Esmeralda, que exercem grande influência na filosofia grega do século III e que voltaram à tona durante a Idade Média e o Renascentismo, épocas em que os experimentos de alquimia estiveram muito presentes. Em 1908, os princípios que regem todas as coisas foram reunidos no livro O Kybalion, ou o Kybalion, escrito pelos 3 iniciados a partir dos livros de Hermes. A autoria dos 3 nunca foi confirmada. O título do livro deriva da mesma raiz que levou ao termo Cabala, que em hebraico significa recepção. Neste livro encontram-se as descrições das 7 leis herméticas que regem todo o universo e serão resumidas a seguir. As 7 leis herméticas são: 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A primeira e mais importante lei hermética descreve basicamente sobre o poder da mente, sobre o universo em que vivemos e que tudo o que cremos ser realidade é de natureza mental. A natureza, nossas ações, nossos corpos e todo o resto. Nós somos o que pensamos. Se pensamos coisas boas virão. Se pensamos coisas ruins, elas ficarão mais próximas de nós em uma estrutura de forma-pensamento. O universo é um campo de energia mental em dimensões particulares. Lei hermética número 2, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Na segunda lei hermética, compreendemos que para tudo há uma correspondência no universo, seja no microcosmo ou no macrocosmo. Usando a Bíblia como exemplo, este princípio se reflete na analogia de quando Deus cria os homens à sua imagem e semelhança. Sendo assim, para compreendermos tudo que nos cerca, devemos olhar para a sua correspondência e seu padrão em outros lugares. Lei hermética número 3, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A terceira lei hermética é amplamente aceita pela ciência moderna e trata do movimento inerente ao universo. Tudo se move, pois tudo vibra. Tudo é composto de átomos em constante vibração. O movimento é o que leva a mudanças e as vibrações acontecem em diversos graus. Por meio das vibrações, podemos estar mais próximos do caos ou da harmonia, e isso pode ser controlado. Nas frequências mais altas está aquilo que não é visto. Nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria. Lei hermética número 4, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Na quarta lei hermética, entendemos que vivemos em um mundo polarizado. Tudo tem uma dualidade, o quente e o frio, o claro e o escuro, esquerda e direita, o bem e o mal. Quando associamos o princípio da polaridade com o da vibração, porém, compreendemos que as dualidades são 2 faces da mesma moeda em graus diferentes. O escuro não é nada além da ausência de luz. A saúde é a ausência de doença. A dualidade é também a unidade. Quinta lei hermética. O princípio do ritmo.
Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Na quinta lei hermética, entendemos que vivemos em uma dinâmica de ciclos. Tudo que vai, volta. E vivemos em uma vibração eterna de atração e repulsão, de inspiração e expiração. Assim como podemos estar por cima, certamente voltaremos para baixo. E isso vale tanto para movimentos físicos como os dos astros, frequências mentais, padrões de relacionamento. Por meio da neutralização, é possível conquistar maior estabilidade dos ritmos. Sexta lei hermética, o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Na sexta lei hermética, entendemos que as coincidências nada mais são do que acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Toda ação tem uma reação e nada é por acaso. Ao dominar os princípios desta lei, é possível ser o agente causador e não apenas sentir os efeitos, de modo que possamos propagar o bem. Quando tal mecanismo é dominado, nos tornamos mestres de nós mesmos. Sétima lei hermética, o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os campos da criação. Na sétima e última lei hermética, entendemos que o gênero não está apenas naquilo que se reproduz fisicamente, mas também está em planos mentais, espirituais e naturais. Toda criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo que existe pode ter gênero, seres humanos, planetas, árvores. Sabendo e internalizando este fato, podemos viver em maior plenitude. Hermes Trismegisto, homem ou divindade? Reza a lenda que na antiga Alexandria helenística, o deus egípcio Tote, deus da magia, da iluminação e das palavras de poder, foi fundido com o deus grego Hermes, da comunicação e sabedoria. Nos textos egípcios, o nome Tote possuía o título triplo, algo como grande, grandíssimo Deus. Em grego, o nome Tote foi traduzido para Hermes, mas para não perder a associação com o deus egípcio Tote, o título Trismegisto foi adicionado para formar então Hermes Trismegisto. Seus seguidores eram conhecidos como hermetistas e acreditavam que Hermes e seus ensinamentos eram a verdadeira fonte de sua sabedoria. Em reconhecimento a este fato, suas obras eram assinadas com o nome dele, em vez de autorias próprias. Tais obras se tornaram conhecidas como textos herméticos, incluindo diversos trabalhos sobre alquimia, magia, astrologia e filosofia. Os textos filosóficos foram reunidos em uma coleção de 20 textos chamados Hermética. Uma outra história diz que Hermes foi um grande estudioso e filósofo egípcio que viveu entre 1500 a.C. e 2500 a.C. Considerado o primeiro alquimista da história, Hermes seria capaz de transformar rocha em metal, o que hoje faz a indústria siderúrgica, extrair a vida das plantas, fitoterapia, e modificar a matéria, como fazem os químicos. Embora tenha sido escrita nos primeiros séculos após o nascimento de Cristo,
A hermética apresentava-se como um trabalho mais antigo, escrito por um tipo de mago ancestral de nome Hermes, que por meio de práticas místicas atingiu um estado de consciência mais alto e se tornou um deus. Na hermética, a palavra grega gnosis, que quer dizer conhecimento, era usada para descrever o estado de consciência mais elevado. Essa mesma palavra era empregada por outros místicos, inclusive por seitas cristãs primitivas, conhecidas como gnósticos, por algumas seitas judaicas, como os essênios, e por gnósticos sabeus. A hermética possuía uma visão de mundo mística e astrológica. Os astros, como os planetas, satélites e estrelas, foram nomeados em homenagem a um deus. E no período helenístico, sua ordem foi determinada pela velocidade na seguinte ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Acreditavam também que os planetas formavam um tipo de escada entre a Terra e o céu, onde a energia de cada planeta recebia certas quantidades daquele deus, sendo associado aos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Os 7 planetas também eram entendidos como centros da alma do cosmos, e seu elo correspondente poderia ser encontrado ascendendo também pela coluna vertebral, na base até o topo da cabeça, no microcosmo do corpo humano. Pitágoras, o mais antigo dos filósofos místicos, desenvolveu a escala musical diatônica de 7 notas, marcadas pelas 7 vogais do alfabeto grego, para capturar o som que cada planeta faria ao orbitar a Terra. Essa harmonia era chamada na época de música das esferas. Pitágoras usava essa escala em um tratamento musical para harmonizar os centros humanos da alma com os planetas. Essas notas funcionavam como virtudes que curariam os desequilíbrios ou vícios localizados em cada centro da alma. Cada planeta era visto como uma via de mão dupla, que ao evoluir deveríamos deixar para trás os 7 dons conferidos pelos planetas, em um estado mais purificado, adentrar um novo mundo além da matéria com uma nova consciência. Esse processo envolvia abandonar ou curar os 7 vícios atribuídos a cada um dos 7 planetas. Prestem atenção quantas vezes eu estou falando 7. Vamos falar do número 7 um dia. A demasiada oscilação da Lua, a astúcia e sagacidade de Mercúrio, a luxúria e a cobiça de Vênus, a arrogância e o egoísmo do Sol, a audácia e ira de Marte, a ganância de Júpiter e a falsidade e a ação taciturna de Saturno. Tal processo levaria à gnose e, consequentemente, ao entendimento de que somos feitos de algo além da matéria, seres espirituais de luz e vibração. Enfim, são muitas histórias, fatos, ensinamentos e lendas ao redor de Hermes Trismegisto. A existência de um sábio homem não é descartada. Porém, a forma como a filosofia hermética evoluiu e foi passada de geração para geração faz com que Hermes seja uma figura que representa mais do que colaboram imensamente com o nosso conhecimento. No caso do Egito, temos as pirâmides de Gizé, que demonstram bem o conhecimento astrológico que os egípcios possuíam, porque estas pirâmides foram construídas em pontos específicos para que elas ficassem posicionadas exatamente em consonância com algumas estrelas em destaque no céu.
Eles tinham conhecimento do posicionamento de estrelas. Falavam muito das estrelas fixas, que têm muita influência sobre a sociedade. Eles tinham conhecimento do alinhamento das estrelas muito bem especificado. São os egípcios que fazem a divisão dos signos em decanatos. E o que são decanatos? Quando analisamos um mapa astral, percebemos que há 12 signos dentro de um círculo astrológico. Os signos são divididos em partes como se o mapa fosse uma grande pizza. Então, temos várias divisões com os símbolos do zodíaco, signos que ocupam em cada casa 30 graus dentro do mapa astral. Esses 30 graus são divididos em 3 partes de 10 graus cada uma, que por esse motivo recebem o nome de decanatos. A contribuição dos gregos. Com os gregos, ganhamos a contribuição dos mitos que se agregam à astrologia e são riquíssimos em detalhes e analogias que percebemos, e assim conseguimos compreender melhor os arquétipos. Quando estudamos os signos, percebemos que cada um deles tem uma mitologia, um deus, grego ou romano, que representa aquele signo. Há uma história por trás dessa mitologia para explicar o funcionamento da energia dos arquétipos. É como entendemos a relação entre a mitologia grega e a romana. Aristóteles e os elementos. Aristóteles já falava na questão dos 4 elementos, água, terra, fogo e ar, que explica algumas questões que hoje usamos na astrologia. Hiparco e a precessão dos equinócios. Hiparco era um astrônomo que estudava o movimento dos astros e conseguiu definir a precessão já naquele período. É um movimento que a Terra faz extremamente lento, que leva milhares de anos para acontecer e ter uma alteração. E já naquele tempo, ele conseguiu detalhar como isso acontecia. Ptolomeu e a codificação da astrologia. Ptolomeu é quem codifica a astrologia, juntando vários documentos já existentes para detalhar mais profundamente o estudo dos astros. Ele codifica em livros que são utilizados até os dias de hoje como base para a astrologia clássica, que organiza definições de signos e planetas. Ele possui uma sequência de livros onde o primeiro volume fala no entendimento dos planetas e signos. O segundo volume está voltado para a astrologia mundana e o terceiro faz a análise de uma astrologia natal, que é o estudo do nosso nascimento. A astrologia é em outros territórios. Na Índia, a Índia tem uma astrologia bastante determinista e uma visão de karma muito definida. É mais voltada para o entendimento do livre-arbítrio, de que temos escolha e definimos os nossos passos e temos tendências que direcionam para qual deles seguiremos. Trabalham a questão da astrologia horária e entendem por um viés bem diferente da astrologia que estudamos hoje. A China. A China tem uma diferenciação no zodíaco. Representam os signos por animais e possuem um mito que envolve a questão de Buda, na qual ele teria tentado reunir todos os animais e desses apenas 12 compareceram, que são, por esse motivo, os animais que temos hoje no horóscopo chinês. Há um entendimento astrológico voltado para uma astrologia lunar, considerando o movimento e as fases da Lua para definir certos períodos, como o signo animal regente de cada ano, utilizando, para tanto, um cálculo específico, bem diferente da astrologia que aplicamos. Na Arábia, os árabes
trabalham com uma astrologia de previsões para tentar entender o futuro e prever situações. Na astrologia árabe, temos os pontos árabes, diversos pontos dentro do mapa astral para o entendimento de situações específicas. É uma astrologia bastante determinista, assim como a indiana, com o destino influindo dessa forma. Temos nos pontos árabes, por exemplo, a roda da fortuna, que seria um ponto de sorte, de fluência para as pessoas. Há pontos relacionados a relacionamentos, questões de vida, de morte, há vários fatores dentro do mapa astral. Na era medieval, na Europa medieval. A era medieval é quando passamos do período que chamamos de História Antiga, que é o período representado pelas grandes civilizações antigas, que com a queda do Império Romano passamos a chamar de Idade Média. Uma das características da Idade Média é a repressão por parte da Igreja Católica, muito grande e influente em diversos setores da sociedade. O cristianismo é a única religião aceita, havendo perseguição a qualquer outro tipo de religiosidade. Isso limitou o estudo dos diversos conhecimentos da história antiga. Os astrólogos foram perseguidos, assim como as outras religiões que traziam entendimentos fora do cristianismo. É a fase da Inquisição, em que os astrólogos precisavam se esconder. Isso não aconteceu em territórios árabes por terem uma religiosidade diferente da cristã, e por esse motivo, os árabes dão seguimento aos estudos das previsões, livros importantes que depois influenciaram o recomeço dos estudos astrológicos, que é quando se inicia o Renascimento. O Renascimento é a era pós-medieval, quando a Igreja Católica começa a perder poder de decisão sobre todas as ações das pessoas e todo o impacto que tinha em questões referentes à ciência, que não deixava florescer o conhecimento científico. O cristianismo deixa de ser a única base de conhecimento e começa o ressurgimento de várias linhas filosóficas, dos estudos gregos, egípcios, entre outros. Há a retomada de diversas crenças, visões científicas e o estudo da astrologia, que começam a ganhar uma ênfase quando há o começo dos questionamentos sobre o modelo heliocêntrico, onde acreditava-se que a Terra era o centro do universo, passando a considerar o homem como fator central na sociedade. É nessa fase que se iniciam os estudos da astrologia, voltada para o conhecimento pessoal, do mapa pessoal, para entender as questões psicológicas e de personalidade do homem. Galileu estudou astrologia, porém, seu aprofundamento foi em astronomia, uma ciência mais exata, enquanto a astrologia é mais subjetiva. Jung também estudou a astrologia como busca da simbologia de cada arquétipo e como eles influenciam a nossa personalidade. O estudo de Jung é no sentido simbólico. O movimento New Age foi um período bem mais próximo aos dias atuais, perto da década de 60, quando começa a haver um avanço no esoterismo, no entendimento, nas questões de uma retomada da nossa ligação com a natureza e com o entendimento do universo e suas forças. É o movimento que fala da era de Aquário, de uma sociedade mais voltada para o autoconhecimento e mais humanitária. Dois grandes nomes contribuíram para a astrologia. Liz Green, que escreveu diversos livros detalhando bastante as linhas de estudo da astrologia, e Howard Salzporter, que também publicou vários livros, inclusive em conjunto com Liz Green.
Ambos são grandes referências na astrologia, sendo essencial estudar suas obras, pois contribuíram imensamente para a organização do estudo astrológico. Então, essa foi a introdução sobre de onde surgiu a astrologia. No próximo vídeo, nós vamos falar dos tipos de mapa astral, ok?